Vamos lá então, né? Seja bem-vindo aí ao canal Projetista 360. Se você não viu ainda a primeira publicação, dá uma olhadinha lá, você vai entender por que 360, tá bem? E já vamos lá aí para alguns temas aí. E eu fiquei pensando assim, poxa, o que tá rolando aí muitas vezes quando a gente precisa fazer alguma coisa, né? Somos chamados aí para cumprir algum desafio. O que eu vejo assim que tem que não é percebido muitas vezes? Então, muitas vezes, quando a gente vai tratar alguma parte de projeto, assim, alguém sinalizou, quero fazer uma coisa, né? Em qualquer âmbito, né? Seja o teu patrão, seja o teu gerente, ou seja a empresa que te contratou como prestador de serviço, ou seja, enfim, você mesmo que demandou para si alguma coisa, ou algum parceiro, algum sócio, alguma equipe, enfim. Faz geralmente o que a gente chama de briefing, né? Briefing. Só que, legal, briefing você acha aí um monte de livro, de vídeo que fala disso e tal. Questão de levantar os requisitos, as expectativas, o que vai ser, enfim, aquela percepção, né? Aquela percepção do projeto em si. Só que o que eu quero trazer aqui para trocar uma ideia contigo é em relação a um pré-briefing. Muito bem, pré-briefing, certo? O que então seria um pré-briefing no caso aqui que a gente quer conversar agora aqui? Aí. Pré-briefing. Veja só, alguém demanda então um projeto, alguma coisa para você fazer, certo? O que muitas vezes acontece antes do próprio briefing em si, né? Daquela reunião, daquele momento ali em que vai rolar as informações. Primeiro ponto é muito importante, é você se situar daquilo que você sabe do assunto. O que eu sei a respeito daquele assunto? Né? Então, por exemplo, aqui, eu gosto de pegar alguma coisa que eu tenho aqui na mão aqui, né? Uma régua aqui. Tá? Ah, tem uma reunião lá que o cara quer desenvolver uma régua, quer fazer uma régua nova, né? Enfim. Né? Ou então, assim, olha, tem um desenvolvimento, aquele mistério, às vezes tem aquele mistério, ah, estão desenvolvendo alguma coisa aí. Né? Mas ele dá um sinal do que seja. Então, assim, o primeiro ponto que eu vejo num pré-briefing, antes mesmo de ir para a reunião do briefing, para que ela seja proveitosa, para que ela tenha rendimento, é assim, eu que fui chamado para poder somar nesse desafio, resolver, né, esse desafio, o que eu sei a respeito disso? Então, muito bem. Ah, eu sei que uma régua pode ser feita de plástico, mas tem réguas de metais, né, que ela tem graduação. Essa daqui é uma graduação só em centímetro, mas que tem graduações também em polegada, enfim, ou que tem outras escalas, que ela possui alguns detalhes, algum furinho para pendurar, que tem uma parte um pouco mais fina. Tem réguas que são mais rígidas, outras mais flexíveis, né? As de metais tem de alumínio, tem de aço, enfim, e aí vai embora. O que eu sei a respeito daquilo? Além disso, da própria peça em si, em relação ao mercado, para onde que é usada uma régua? A régua pode ser usada para compor um material escolar, para compor uma caixa de ferramentas, ou então uma pasta de um desenhista, de um arquiteto, de um engenheiro, enfim, né? Se é que ainda usam de vez em quando. É, Posicionando em relação à aplicação, né? À usabilidade. Então, legal. Mas além disso, de repente até pesquisar um aspecto histórico e tal. O que eu sei, o que eu sei a respeito. O segundo ponto é o que eu acho que eu sei. Então tem coisas que a gente acha que sabe, mas não sabe. Isso acontece bastante. É claro que no exemplo da régua, de repente, está simples. Mas se partir, por exemplo, assim, quais são as lacunas, o que falta para uma régua ser realmente útil, né? Por que a régua, embora seja uma ferramenta muito boa, sei lá, de repente, sempre a pessoa perde, né? Nunca encontra a sua régua, enfim. O que eu acho que sei, né? E esse é um ponto muito importante. Então, eu vou até escrever aqui. Então, por exemplo, aqui, o primeiro ponto. Vamos lá. O que eu sei, né? O que sei a respeito. O que eu sei? Já falei. Agora, o que eu acho que sei. Acho que sei. Isso é importante. Então, o que eu acho? Porque eu sei que muitas vezes é difícil, a gente tem aquela ansiedade de ou saber de tudo ou não saber de nada, né? Mas tem coisas que a gente acha que sabe.
Talvez aí que é as piores armadilhas, né? A gente acha que sabe uma coisa. Né? E de fato, daí, o último, o terceiro ponto é o que não sei, né? É o que não sei. Então, o que sei, o que acho que sei e o que não sei. Pronto, me posicionei, né, em relação a um tema. Né? O que eu domino, o que eu não domino, o que dá para pesquisar já previamente para eu poder estar tranquilo nesse assunto. Só que tem uma outra questão, né, uma outra situação, que é em relação aos participantes, né, os participantes desse briefing. Os participantes. Os participantes desse briefing. Muito bem, a gente não sabe, muita gente não conhece, nunca viu a pessoa e vai estar lá com ela na reunião, né? Mas a realidade é que para todo mundo existe essa condição de saber, achar que sabe e não saber. Então, isso acontece de forma geral. Isso é uma coisa muito importante de se notar, que muitas vezes numa reunião a gente vai estar ali com pessoas tratando de determinado assunto, e nessa reunião vai ter pessoas que sabem sobre o assunto, pessoas que acham que sabem, né, e pessoas que não sabem. Então, quando a gente coloca essa leitura e percebe isso, que isso vai acontecer, então você pode reparar em qualquer reunião, na próxima reunião que você tiver, numa situação, você vai notar isso daí. Que há pessoas que sabem, as que acham que sabem e as que não sabem, a respeito de um determinado tema. E aí, claro, primeiramente a gente posicionado nessa questão, né, com uma sinceridade real a respeito da coisa, a gente vai poder ter uma leitura, um posicionamento para daí acontecer um briefing. Por quê? Porque muitas vezes a gente está lá, né, na situação do briefing, vamos fazer um briefing, então vamos lançar alguma coisa, só que muitas vezes vira uma conversa, tal, bastante coisa ali conversado, né? Bastante coisa conversado. Só que a coisa não vai, a coisa não acontece, né? Por quê? E aí que entra. Quando a gente se posiciona sinceramente nessa questão do que sei, o que acho que sei, o que não sei, e quando eu chego no lugar e percebo isso também nas pessoas, nós vamos perceber que o nosso papel, veja só, agora sim, é o coração, é o centro dessa questão. O nosso papel é ajudar as pessoas a descobrirem o que tem nelas, no conhecimento delas, a respeito daquele tema. Até que, porque muitas vezes quem acha que sabe não é porque por maldade que acha que sabe, mas não sabe. É porque realmente às vezes não está enxergando alguma coisa. E às vezes nem a gente está enxergando. Mas o que um projetista, por exemplo, quando a gente fala 360, aquela coisa toda, ele vai perceber essa questão, né? E ele vai ajudar o time, né, a colocar para fora o conhecimento, as ideias, o que ele sabe, para daí então formatar e para que o briefing flua tranquilamente. Para que aquele momento ali seja uma coisa assim que realmente seja um start, seja um pontapé, seja uma síntese, que ao final de tudo tenha uma síntese sólida, uma síntese consistente, de valor, valorosa para poder iniciar um projeto e fazer um projeto. Por quê? Porque por mais que a gente sabe que o projeto ele começa, ele muda, ele se ajusta e vai andando, todo tempo é tempo, todo recurso é recurso, são pessoas. Então, quando a gente faz um briefing bem feito e tem um briefing proveitoso, tá? Não significa que realmente tudo aquilo que foi tratado vai ser 100% ok. Mas para que seja proveitoso, não seja só tempo queimado. Porque muitas vezes poder reunir o pessoal, encontrar horários, poder colocar todo mundo para conversar, é uma coisa que leva tempo. Então, ou seja, mas tudo isso, André, então, o que você resumiria para falar a respeito desse pré-briefing? Para que serve esse tal do pré-briefing? É só para eu saber o que sei, acho que sei, não sei, e perceber isso nas outras pessoas? A questão é, primeiro, ajudar. E por que ajudar? Porque de nada vale a gente depois redigir um contrato, redigir requisitos de, se acontecer essa mudança, se acontecer isso, a gente conversou, não vai ser e tal, e depois vai entrar naquela questão de escopo, um dia a gente vai falar sobre isso ainda aqui, né? Mas a questão é ajudar para quê? Para que seja proveitoso, né? Para quê? Para que seja proveitoso. Então, ou seja, com esse posicionamento, com essa visão, a gente vai sair com algumas questões. Por exemplo, precisamos conhecer mais a respeito desse assunto. Podemos caminhar por aqui. Vamos marcar um segundo momento daí para poder então fechar, né, para poder enriquecer. Né? Então, ou seja, no intuito de ajudar. Então, a questão toda é que com essa visão
dos conhecimentos, com essa leitura da parte de conhecimento a respeito de um assunto, a gente pode ajudar e tornar proveitoso, então, esse momento. Então, por isso que eu chamaria de pré. Tá? De pré, por quê? Porque é uma coisa que você pode se preparar previamente. E aquilo que você não consegue se preparar porque não depende de você, você pode chegar no momento com essa visão, né? Ciente do que o quê? Haverá pessoas que sabem, que acham que sabem e as que não sabem. E por esse motivo, a participação, ela vai gerar uma influência diferenciada. Né? E aí, quando você coloca-se, então, nessa visão de ajudar para daí então ser proveitoso, você vai perceber que daí até mesmo das pessoas ou dos participantes que de início, né, que de início às vezes, pô, parecia que não ia agregar tanto, parecia que não ia somar tanto, você percebe que ali já foi válido e que, poxa, de repente brotou, veio coisas, veio colocações ali que ninguém esperava, e que ajudou a preencher ali, ajudou a enriquecer, né, aquele briefing ali, aquele momento, certo? Então eu faço um pré-briefing, né, que seria essa preparação antes mesmo de ir para a conversa a respeito aí de uma demanda, tá bem? Valeu, né? Acompanhe as publicações nossas aí, que a gente vai estar publicando periodicamente alguma coisa nova aí, tá bem? Espero que tenha sido útil, que sirva para você. Valeu, siga-nos aí, tá bom? Até mais.